buscar entender o tempo e o espaço do ponto de vista da literatura, dos textos do Goethe, que, de acordo com ele, tem uma visão do espaço temporal diferenciada em relação àquilo que se fazia, né, na literatura romântica alemã. E é um texto muito bonito, em si ele é um texto bonito, né? E as ideias que aparecem lá vão se disseminar nos textos do Bakhtin, posteriormente chegando até, eu vou falar aqui, né? Chegando até a tese de doutorado dele, que é o Rabelais, que fala de tempo e espaço. Né? Então, mas vamos mais devagar. Então é isso. E aí, na disciplina que nós fizemos, eu falei, vou trazer esse texto, que é um texto que as pessoas às vezes têm medo de apresentar, porque é um texto, ele não é de linguística, ele é de literatura, né? E às vezes as pessoas têm medo de apresentar esse texto. Eu falei, não, vamos. E deu certo, eu acho que foi uma boa discussão que deu, né? Então vamos andar. Aí eu escolhi esse título, depois eu explico por quê. Afinal, o que é cronotopo? E vou trabalhar um pouco a questão do cronotopo no círculo, principalmente no Bakhtin, né, especificamente, e depois a gente vai falar um pouquinho da pesquisa. Como é que isso entra, como é que o cronotopo aparece na pesquisa. Né? Eu começo, então, do texto do Goethe, que é a apresentação do tempo, o primeiro parágrafo do texto, né, do tempo e espaço, que é assim, olha, é muito bonito, essa apresentação já nos seduz, né? A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do mundo e, por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço não como um fundo imóvel e um dado acabado de uma vez por todas, mas como um todo em formação, como um acontecimento, é a capacidade de ler os indícios do curso do tempo em tudo. Começando pela natureza e terminando pelas regras e ideias humanas e até conceitos abstratos. O que ele está dizendo aqui? Né? Eu separei algumas palavras. Então, primeiro, o espaço, o tempo preenche o espaço. De que forma? Né? Quando eu cheguei aqui, o Ismar estava me explicando que as salas de aula eram, no começo, estavam maravilhosas, né? Mas no começo elas eram vazadas, né? E que isso trazia a pessoa que pensou em que circulasse o ar, o vento, mas fazia muito vento e muita poeira. E quente. Então, isso que ele fez, quente, isso, calma. E isso que ele falou para mim, ele falou a partir deste espaço, deste momento presente, só que ele trouxe esse tempo passado para o tempo presente. Então, o tempo passado, o espaço presente, fez com que ele lembrasse ou rememorasse o tempo passado. Então, este é um aspecto cronotópico, né? É trazer os tempos no tempo presente. A gente está sempre no presente, né? A gente não pode esquecer disso. Então, ele preencheu esse espaço, né? Ele preencheu esse espaço presente com o tempo passado. Isso é cronotópico. É um dos, né? E assim, é sempre informação. Então, esse todo informação significa o quê? Significa que no tempo passado é de um jeito, no tempo presente é de outro, e no tempo futuro provavelmente vai ser outro. Ele está sempre em informação. Formação nesse sentido. É um sentido de estabilidade, instabilidade, né? De movimento. Então, os espaços, os tempos, o tempo está em formação, o espaço está em formação, o sujeito também, a pessoa também está em formação, o tempo todo se modificando. Né? E curso do tempo nos tempos, aí, na relação tempo passado, presente e futuro, o todo está sempre em formação, o espaço está sempre em formação, e a gente consegue, no espaço e informação, perceber, se você já, né, perceber os tempos passados, perceber como era antes, perceber como vai ser depois, você consegue fazer projeções. Né? Eu vou falar um pouco das origens. Então, o capítulo do livro, o capítulo que vocês leram lá no Estética, ele é um rascunho, na verdade, do que seria o texto original. Né? Então, foi proposto o
aí o editor pediu a ele que fizesse um estudo sobre Goethe, sobre o romantismo alemão. E ele fez lá 700 páginas de estudo, chama Romance da Educação, que é um dos capítulos do Estética, o Romance da Educação, né? Mas não é um capítulo, é um rascunho também. Aí ele fez lá um manuscrito, né? Você sabe que são 700 páginas, 800 páginas, perdeu-se. Dizem que ele fumou, ele estava na Sibéria, no frio, pobre lá, ele virou contador, mandaram ele para a Sibéria lá, né, por alguns anos, ele era contador lá. E aí ele fumava muito, né, e ele fumou 2 livros dele. Ele fumou a teoria ele tem a teoria do romance, né? Não tem a teoria do romance, que é um grossão assim? Ele fumou a teoria da poesia e o texto do Goethe aqui, esse daqui, fumou. É o que dizem a lenda, você sabe se é verdade, né? E se você for olhar lá se vocês forem ler as entrevistas que ele fez antes de morrer, ele também não disse se ele fumou ou não. Perguntam para ele, né? O que aconteceu com essa poesia, com o texto original? Aí ele dá uma desconversada lá, as coisas assim se movimentam, não sei o quê, mas ele não fala que fumou, não. Mas todo mundo diz que ele fumou lá o tal dos manuscritos dele, né? Então, hoje existem 37 escritos, né? Então, apareceu o Discurso no Romance, que é um livro também, que é um dos 3 livros que saíram agora, né? As formas do espaço e tempo, estilística na língua, são os 3 livros que saíram. O Discurso no Romance é um dos capítulos grandes desses livros, né? E também acho que tem na Estética. Eu coloquei aqui, né? Uma foi fumada e a outra foi perdida, assim, um bombardeio na editora. Então o editor levou para o editor, a segunda a editora realmente, essa é a verdade, a editora realmente foi bombardeada e perderam-se todos os manuscritos. Um deles foi esses 700 páginas aí. O que ele fez? Ele assistiu uma palestra desse russo aqui, Alexei Alexeyevich, que falava exatamente da teoria da relatividade. Ele era biólogo, o Alexei não era físico, ele era biólogo. E ele estava aproximando, então, a teoria da relatividade do Einstein com a formação a questão celular, etc. E ele se empolgou com essa ideia da instabilidade, da relatividade, né? Que as coisas não são fixas, são sempre relativas, estão em relação com o outro. Ele se empolgou com essa ideia porque ele já pensava algumas coisas assim. Foi em 1925. E aí ele, então, pensa que ele poderia fazer uma teoria, né, sobre o cronotopo na literatura. Ele está sempre voltado para a literatura. O Loshino é sempre muito voltado, ele é linguista, ele está sempre voltado para a questões de linguagem, filosofia da linguagem. O Bakhtin, ele sempre dá umas escorregadas para a questão da filosofia da linguagem, mas o foco dele mesmo, ele dá uma boa escorregada ali nos gêneros, né? Mas o foco dele mesmo é literatura. Então ele pensa isso na literatura. Tanto é que um dos capítulos dos 3 livros do romance, um deles é as formas do tempo e do espaço cronotopo. Então ele fala, é um livro hoje, né? Que fala só sobre as análises dele nos vários cronotopos que ele percebe, né, na literatura. Bom, vamos falar um pouquinho disso. Esses meus alunos já sabem. Vocês sabem que o tempo não é exatamente somente cronológico, né? Então, o Bakhtin traz para a gente esses tempos aqui, para a gente poder pensar. Então, ele traz um tempo cíclico. Ele diz que o tempo cíclico é aquele tempo das renovações. Então, o tempo da colheita, o tempo cíclico, o dia e a noite, né? Depois do dia vem a noite, depois vem o dia de novo. Então é cíclico, são tempos cíclicos e os tempos são marcados, né? Muitas culturas marcam o tempo pela ciclicidade. E a gente tem resquícios disso na nossa vida hoje,
com as colheitas, né? Com a época da chuva, né? Se não chove em tal época, não tem colheita, mas espera-se que chove, que todo ano chova naquela época. Então isso é cíclico. Mesmo na nossa vida contemporânea, o tempo cíclico aparece, né? O dia e a noite, por exemplo. Tem o tempo biológico, e desse tempo biológico a gente não escapa, todo mundo nasce, vive, envelhece e morre, então não tem como escapar, é o tempo de construção das células e de morte delas, é o tempo biológico. Que pena. Independentemente do cronológico, né? Fala, Ismael. Que pena. Pois é, esse daí a gente não escapa, pois é, independentemente do cronológico, né? O tempo cronológico, que é o tempo humano, especificamente humano inventado pelo homem, para poder se localizar na própria história. Então ele é inventado até o século XIX, também do XVIII não existia relógio, né? Então usava-se a ampulheta, né, que é do Sol, e a ideia do tempo cronológico é uma ideia moderna, né, de marcar zero, o nascimento lá de Jesus Cristo, depois Idade Moderna, 1500, para se marcar no tempo, é para construir a própria história. E a gente usa isso na nossa vida para construir a nossa própria história também, né? A gente usa relógio, a gente usa agenda, né? Então, esse é o nosso tempo cronológico, é um tempo inventado por nós, para poder nos localizar no tempo. Tem o tempo da língua, que é o único tempo que nos permite viajar no tempo. Nós estamos no presente falando do passado, né? Então ele permite voltar no tempo, falar da teoria da relatividade, ele nos permite falar do futuro, né? Mas é o tempo da língua, a gente está no presente da enunciação, né? A gente está no presente e a gente fala, se move no tempo. E tem o tempo histórico, e é esse que interessa para o Bakhtin. O que é o tempo histórico? É você olhar para o lugar, que nós fizemos hoje, que o Ismael fez hoje, é olhar para o lugar e enxergar a história dele. Mesmo que a história dele não esteja mais presente, né? Mas, de algum jeito, de alguma forma, você enxerga a história dele. E aí você precisa de alguém com essa historicidade para poder trazer essa história. Porque senão parece que foi sempre assim. Para mim, foi sempre assim, mas não foi, né? Então você tem que ter alguém que tem esse conhecimento. No caso ali era o Goethe, né, no livro dele. Ele vai falar que o Goethe sabia dessas coisas e percebia isso nos espaços em que ele circulava, né? Então é esse tempo histórico que se liga ao cronotopo, que são movimentos da pessoa, né, do sujeito, do indivíduo, na própria história dele e as percepções que ele vai construindo a partir deste movimento no tempo. Então, as percepções sobre o passado e as percepções sobre o futuro. Eu trouxe um trechinho aqui, ó. Os visíveis indícios complexos do tempo histórico, na verdadeira acepção do sentido, são vestígios visíveis da criação do homem, né? Vestígios de suas mãos e da sua inteligência. Cidades, casas, ruas, obras de arte, técnicas, organizações sociais, etc. Isso é essencialmente humano. O tempo histórico é essencialmente humano. É isso que ele quer dizer para a gente, né? Então, a gente percebe a mão do homem, a arquitetura faz isso muito bem, né? Percebe olhando o que era e para onde foi. Você não consegue perceber? Isto é cronotópico. E só você, né, enquanto arquiteta, você pode descrever isso, né? Essas mudanças. É muito delicado, né? É um conceito muito delicado e muito, do meu ponto de vista, muito bonito da gente pensar isso, né? Desse modo. Não é? Você consegue identificar até, eu sei que os arquitetos fazem isso, o tipo, por exemplo, as colunas, isso aqui é jônico, isso aqui é não sei o quê. Você consegue ver isso, né? Que outras pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque você tem o conhecimento, você é, né, a pessoa historicamente situada que tem esse conhecimento e percebe a mão do homem nesse processo. E
existem correntes que, para fazer o restauro, você tentar ser fidedigno àquele tempo. E há correntes que diz que não dá para ser. Pois é. Então, prefere que deixe as marcas, deixe os rastros. E se for fazer algo, mas que fique evidente essa passagem. Nesse sentido, eu acompanhei um processo lá em Pirés, a visita dos historiadores para fazer o restauro lá do Museu do Sertão. Eu achei interessantíssimo. Eles não sei se é o termo técnico, mas cavaram as paredes para saber quais eram os tijolos, as tintas, as camadas. E a partir disso iam gerando teorias de onde era o material, a que tempo histórico pertencia. Diziam, por exemplo, que tinha um quarto lá que foi projetado que não pertencia ao projeto original da estação, que foi projetado para ser o quarto da empregada de quem cuidava da estação, do chefe da estação. Né? Então, como há esse... Isso tinha sido perdido, só foi visto quando mexeram no espaço. Entraram no espaço e perceberam. Né? Aí reconstituíram e trouxeram isso no presente. Não é bonito isso? Eu acho muito bonito, né? É uma percepção bonita da história. E quando a gente pensa em gênero, sexualidade e espaço, a gente tem indícios de uma atmosfera gerada. E quando eu penso nesse conceito, né, pensando nesses indícios, assim que o governo Bolsonaro assumiu, e até aquela fala da Damares, né, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, a revista Isto É publicou uma reportagem e a primeira página da reportagem, do título, são ela, Damares, Bolsonaro e um outro ministro vestidos como se estivessem na Idade Média. Né? Então, a revista está dizendo, eu acho um exemplo interessante para pensar a atmosfera, né? Esses indícios de outro tempo nesse tempo. Nesse espaço da revista. Isso, exatamente. E no nosso tempo, ali em 2019, como gerou uma atmosfera, né, das nossas relações sobre gênero. Exato, porque interfere, né? Nós somos seres de informação, o espaço é informação, o tempo é informação, interfere, sem dúvida. Tem um nome para isso, que às vezes a gente percebe, mas não tem nome. Mas tem nome, ele botou um nome que é legal para a gente usar, né? Eu peguei os textos do Bakhtin e fiz uma cronologia para ver como é que ele estava pensando o cronotopo antes do cronotopo. Porque quando ele nomeou o cronotopo, virou cronotopo. Nesse texto ele nomeia, esse é um cronotopo, né? Mas a minha pergunta é, ele já não tinha olhado isso antes? Porque eu tinha a impressão de que ele já tinha visto isso antes, já tinha falado isso antes, pensado isso antes, né? Aí eu peguei uns fragmentos de pensamento dele para a gente poder olhar como é que ele estava pensando antes dele nomear isso, né? O primeiro deles é de 1916, que é a Filosofia do Ato, que é um texto que ele escreveu, que é muito difícil de ler, né? É muito pesado de ler. Ele escreveu quando tinha acho que 16, 17 anos. Você escreveu um tratado de filosofia com 16 anos? Eu não conseguia, eu acho que eu estava pensando outras coisas. Ele escreveu, né? Então vamos lá. Ele diz assim, olha só que legal, como aparece, né? Eu já estava pensando nisso. Embora, como mostramos, esses domínios objetivos, eu estava falando da cultura e da vida. Da cultura, você pode substituir pela ciência, etc., e pela vida. Está falando assim, ó. Embora, como mostramos, esses domínios, fora do ato que os envolve, não são em si reais. Quer dizer, o mundo da cultura e o mundo da vida não são reais se você não atividade de cada um, da experiência que cada um vive. Olha como um Jano Bifronte. Jano Bifronte é aquele que tem duas faces. Acho que mostrei para vocês no ano passado, né? Em duas direções opostas. Para a unidade objetiva de um domínio da cultura e para a singularidade irrepetível da vida que se vive. Mas não há um plano unitário e único em que um eu e as duas faces se determinem reciprocamente em relação a uma unidade única. Somente o evento singular do existir, no seu efetuar-se, pode constituir essa unidade única. Ou seja,
é o que você tá, o seu objeto, aquele que a menina não queria falar, né? Achou que não devia. Não é esse? Esse é o mundo da vida. Né? Então, só a gente, no nosso trabalho de pesquisa, consegue juntar a teoria, seja ela qual for, com a realidade, no nosso ato da pesquisa. E isso é cronotópico. Por que é cronotópico? Porque se a sua pesquisa foi igual a dele, for tiver o mesmo objeto, são duas pessoas com duas experiências diferentes, vai sair dois trabalhos diferentes. Vocês sabem disso, né? Então, só a gente consegue fazer isso. Só os sermos, a sua singularidade do existir. Isso já é cronotópico. E ele retoma, né, essa exata fala, né, no teoria do personagem. Isso, ele retoma esses valores, né? Do lugar único de minha participação no existir, o tempo e o espaço, olha, isso é do 1916. O tempo e o espaço, na sua singularidade, são individuados e incorporados como momentos de uma unicidade concreta e favorável. Então, só nós, na nossa posição, enxergamos. Só ela, na posição dela de arquiteta, consegue descrever e enxergar os tempos e a história dos arcos da UFAL. Só ele, com a experiência dele de professor da UFAL, consegue enxergar, né, a diferença do espaço anterior e do espaço presente, situado na posição dele. Valorado pela posição dele também, porque a gente valora, né? Valora. Eu adorava, eu podia ter dizer, eu adorava aquele vento e aquela areia entrando, estava uma coisa natural no ambiente. Ele podia ter dito isso, né? Maravilhoso, ele podia ter falado criticamente dessa mudança, né? Então, assim, isso é valorado ainda. Eu escrevi recentemente um capítulo de livro dizendo da atmosfera de gênero e sexualidade em cidades do Alto Sertão para mim. Um homem gay de mais de 50 anos. E vou dialogando com Albuquerque Júnior, que ele vai falando sobre essa reação e as noções de masculinidades aqui no Nordeste. E eu vou dizendo que se quer uma masculinidade, né, viril, mas me parece que ela já não é mais exacerbada. E eu faço isso a partir de coisas do meu cotidiano e de outdoors fixados nas cidades. E eu vou mostrando como vão se retroalimentando, né, o outdoor, que ele está numa conexão muito mais translocal, né, para a ideia de gênero e sexualidade, e no cotidiano, o outdoor alimenta esse cotidiano, assim como o cotidiano vai alimentando o outdoor, mas no cotidiano é mais agressiva as questões de gênero e sexualidade, para mim. Sim. Né? Então eu falo dessa atmosfera, de viver essa atmosfera, né? E como isso causa medo. Quando eu li e mandei para Hugo disse, Ismael, é pior do que a gente de fato consegue ver, né? A gente sente, mas quando você junta tudo isso numa leitura, eu digo, gente... Quando como... você organiza isso num espaço, isso. né, você consegue perceber melhor, né, esses movimentos. Que é essa questão que está aí nessa citação, né? Do lugar único de minha participação no existir, o tempo e o espaço, na sua singularidade, são individuados e incorporados como momentos de uma unicidade concreta e valorada. Que para outros sujeitos, com outras experiências, essa relação e essa atmosfera será outra. Isso. E outra resposta, né? Ele pode dar outra resposta a isso. Muito bom. Então, esse é o primeiro momento, lá de 1916, em que ele não está falando de cronotopo, mas depois que a gente entende o cronotopo, percebe que ele está falando de cronotopo, né? E aí ele passa para 1910, 1919, que é a arte e responsabilidade. O texto é de 1910, mas como ele só foi publicado em 19, eu deixei posteriormente, né? Que é a arte e responsabilidade. Deixei na cronologia. A arte e responsabilidade é um texto de uma página só. Quem tem o Estética cinza, aquele cinza, é o primeiro texto do livro. Tem uma página
Mas é muito denso, assim, ele está falando da mecanicidade, muitas, até hoje, né? O tipo de mecanicidade, assim, o que acontece na vida não entra na literatura, o que acontece na literatura não se conecta com a vida, né? Mais ou menos isso. E aí, ele está dizendo, não é isso que acontece. Né? Essas duas coisas estão ligadas diretamente. Para a gente talvez seja meio óbvio, mas talvez nos anos 10 aqui não eram, né? E para hoje em dia até também, né? As discussões, por exemplo, quem é de literatura não usa linguística, quem é de linguística não usa literatura, tanto é que ninguém lê esse texto de linguística, né? E não é isso, né? Não é isso exatamente desse jeito. Então essa mecanicidade ele está criticando. Ele vai dizer isso. Olha como a gente percebe no Pronotopo. Chama-se mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão unificados apenas no espaço e no tempo por uma relação externa. Isso é mecânico. E não só penetra na unidade interna do sentido, e não penetra na unidade interna do sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a lado e se toquem em si mesmas são estranhas umas às outras. Os três campos, a ciência, a arte e a vida, só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. Bom, a literatura só adquire unidade como literatura se ela é incorporada no indivíduo na vida dele. Né? Faz sentido para ele. Miotello discute bem isso, recuperando essas discussões. É uma fala dele de 2021, da pandemia, que ele discute essa relação, né? A vida penetrando na arte, a arte penetrando na vida. Pois é, esse movimento, quem faz esse movimento é o sujeito, né? A pessoa situada no tempo e no espaço dela. Aí ele vai para 1920, que é o texto O Autor e a Personagem numa Atividade Estética. É um texto grande, é um livro, né? Que vai falar das relações do autor com as personagens. E aí a gente vai substituindo autor por pesquisador e pesquisado, vai indo, né? Mas ele fala especificamente de autor e personagem. Então, autor e personagem, por volta de 1925, ele escreve esse texto, publica, né? Vamos ver aqui como é que ele fala. A arquitetônica do mundo, da visão artística, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também os de sentido. A forma não é só espacial e temporal, mas também de sentido. Até agora, estudamos as condições em que o espaço e o tempo do homem e da sua vida se tornam esteticamente significativos, mas também ganha significação estética no sentido de forma, a diretriz semântica da personagem na existência, a posição interior que ela ocupa no acontecimento único e singular da existência e sua posição axiológica nele. Sua posição axiológica nele é sua posição valorativa. Ela ganha sentido estético, né? A posição da personagem, a gente pode colocar a personagem como nós, né? No nosso mundo, nos nossos movimentos, né? Como sujeitos do mundo, ganha valor estético a partir do nosso posicionamento neste mundo. Este pronotópico. Eu sempre dou um exemplo, não usava para pronotópico, mas vou usar aqui, dá para usar. Quando a gente chega, o Ismael acho que vai concordar comigo. Você dá aula no primeiro semestre da graduação? Ah, não, você não vai ver. Quando você chega no primeiro semestre da graduação, quem passou pelo primeiro semestre da graduação, aí quando chega lá no quarto semestre, já não é mais. O posicionamento ético, estético das pessoas muda. E as pessoas mudam o jeito de vestir, mudam o jeito de sentar, mudam o jeito de falar, né? Então muda. Muda por quê? Porque isto é, né, o movimento axiológico das pessoas, é um movimento valorativo dado pelo espaço. Né? Então você consegue perceber naquele espaço da sala de aula do quarto semestre, você dá aula no primeiro, né? Eu dou aula no segundo, que é igual. Eu dou aula no primeiro, no terceiro e no quinto. No quinto ou no sexto.
pessoas vão, o espaço vai criando sentidos para aquelas pessoas e elas vão esteticamente se reconstruindo naquele espaço. Então, ao mesmo tempo que o espaço valora a posição dessas pessoas, porque ele tem um valor ali, o espaço da sala de aula, na universidade, as pessoas dialogam com esse espaço, reproduzindo e produzindo sentido com ele. Né? Quando chega no quinto semestre, está todo mundo vestido igual, parecido. Se você lá está todo mundo parecido. Não é a mesma roupa, claro, mas está todo mundo. Né? Não é interessante isso? Por quê? Porque isso interfere, o espaço e o tempo, né? A mudança do tempo e o espaço interferem na nossa posição axiológica. Eu comentava esses dias numa reunião do Jalazal como eu fui um ET na minha vida, né? da adolescência, juventude. Eu vivia numa fazenda de uma usina de cana-de-açúcar, mas a minha referência de vida era a partir das telenovelas. Então, eu tinha um outro mundo, vivia um outro mundo. Então, roupas, né, modos de andar, de falar. Então, era diferente daquele espaço próximo, né? Claro. Então, as pessoas diziam assim, que eu vivia num outro tempo. Não, né? Eu fui inventando para mim um outro tempo naquele espaço. Que não era um tempo exatamente inventado, era um tempo trazido de outro lugar. Sim, naquele espaço, né? Isso. Eu fui colocando, projetando para mim sentidos e fui incorporando esse outro espaço Esteticamente. que parecia um outro tempo, né? E como isso convivia ali e causava um estranhamento. Era estranho. Era diferentão, professor. É mesmo? Ah, nossa, a lente azul, outro cabelo todo. Era. Mas hoje eu tenho noção disso, né? Sim, Que eram essa convivência de espaço, trazendo outras referências de espaço e que era também outro tempo. Isso, e abria a sua imagem, abria lugar para perceber esses espaços outros, né? Da novela, na voz, na fala da não sei quem, né? Percebia isso. E as pessoas materializavam essa estranheza com essa ideia de que eu vivia num outro tempo, à frente do tempo. Na frente do tempo. O Pronotopo vivo aqui. Depois eu fui me normalizando. Tá vendo? Ele foi para a universidade botou ele na forma. Não foi na universidade, não. Na universidade eu era estranho mesmo. Eu também. E por pouco não fazia o que seja disso. Tá, e aí a gente chega então, cronologicamente, nas formas do tempo, nas formas do tempo e do espaço, nas formas do tempo, tá aqui, ó, que é o texto que vocês leram. Assim, na literatura, o processo de assimilação, aí ele já entra com palavras mais específicas, né? O processo de assimilação do tempo e do espaço históricos reais e do homem histórico e real que eles revelam, transcorrem de forma complexa e descontínua. Nesse sentido, assimila, desassimila, assimila outro e vai. Né? Complexo e descontínuo. Chamaremos de cronotopo, que significa espaço-tempo, a interligação essencial das relações do espaço e do tempo, como foram artisticamente assimilados na literatura. Estou falando de literatura. Né? Para nós, não importa o seu sentido específico na teoria da relatividade, e o transferimos daí para cá, quase como uma metáfora. Quase, mas não inteiramente. Importa-nos nesse termo a expressão de inseparabilidade do tempo e do espaço. O tempo como quarta dimensão do espaço. Então não é só frente e fundo, né? Mas é uma quarta dimensão que traz outros tempos. Transforma. E aí, isso já fala em cronotopo, né? Chamaremos de cronotopo, ele já está nomeando. E aí, quando chega posteriormente no Rabelais, que é a cultura popular da Idade Média e do Renascimento, ele já entendeu o cronotopo, já incorporou. Então, ele
vai falar da posição do sujeito num tempo histórico, né, do Renascimento e da Idade Média. A ideia do Rabelais é essa, né? Você sabe a história do texto dele, do Rabelais, né? Do Cultura Popular. Ele fez o Cultura Popular, o texto é o texto de doutorado dele. Né? Ele defendeu o doutorado com esse texto, Cultura Popular. Só que a banca não entendeu direito o que ele queria ali, porque não se falava desse assunto. Rabelais tem uma importância para a literatura mundial, para a literatura francesa, é a mesma importância do Don Quixote, né? Ele tem uma importância do Shakespeare, mas o Rabelais, ele não ele é assim, a literatura, o texto literário, né? O texto escrito lá, a literatura é muito grosseira, nesse sentido grosseiro para o começo do século, final do século XIX, começo do século XX, era muito grosseira. Então, algumas traduções do Rabelais para inglês, para o russo mesmo, né, foram remanejadas, tiraram os palavrões, eles são palavrões pesados que tem no livro, né? Quem leu o Rabelais viu, é palavrão mesmo, né? E aí tiraram, limparam, deixaram mais assim, palatável para o gosto do século, final do XIX, começo do XX, né? Mas mesmo assim ele foi considerado um grande escritor. E aí o Bakhtin então vai discutir esse problema, porque como é que essa linguagem aparece no texto do Rabelais, no Gargantua, no Pantagruel, né? Já que o Rabelais, o próprio autor, era padre, né? Ele tinha uma vida dupla, né? Ele tinha uma vida de pároco e tinha uma vida de mundano da feira. Como é que isso, né? Como é que essas duas coisas... E aí ele opta na literatura dele pela literatura mundana, né? Pelos palavrões, pelos xingamentos. E aí ele vai discutir isso, né? Que o Rabelais, enquanto figura, enquanto sujeito, ele está situado entre dois mundos. O final da Idade Média e o começo do Renascimento. Então, como Jean no bifronte, ele está olhando tanto a história passada, né? A história das feiras na Idade Média, quanto o futuro, né? Do Renascimento, que é a formação do homem, né? Do ser humano. E aí esse trecho fala exatamente disso aqui, ó. Em certa medida, o lado cômico e popular da festa tendia a representar esse futuro melhor. Abundância material, igualdade, liberdade, da mesma forma que as saturnais romanas encarnavam o retorno à Idade do Ouro. As saturnais são as festas romanas, né? Graças a isso, a festa medieval era um jano de duas faces. Se a face oficial religiosa estava orientada para o passado e servia para sancionar e consagrar o regime existente, a Idade Média, né? A face risonha popular olhava para o futuro e ria-se nos funerais do passado e do presente. Ela opunha-se à imobilidade conservadora, à sua atemporalidade, à imutabilidade do regime e das concepções estabelecidas. Punha ênfase na alternância e na renovação, inclusive no plano social e histórico. Então ele está dizendo exatamente isso. Né? Ele está colocando, ele está fazendo uma análise cronotópica, né? Assim, o passado e o futuro. E a singularidade do existir lá, se a gente pensar na singularidade do ser, olhando esses dois lugares, né? A vida oficial, a vida difícil, dura e restrita da Idade Média, em detrimento, né, em oposição ao futuro mais risonho, um futuro mais alegre. Eu acho que deu para a gente entender o conceito de cronotopo, né? O conceito de cronotopo, ele é complexo, mas se você percebe esse movimento temporal e espacial, você percebe o cronotopo. O que eu sinto ainda sinto isso quando eu comecei a olhar o cronotopo e perceber essas coisas, é um negócio aqui dentro. Eu senti um negócio aqui dentro de, não sei se vocês sentem isso, uma coisa meio misturada, né? Será que eu entendi? Será que vocês percebem isso? Vocês sentem esse negócio dentro aqui no meio? Oi? Será que eu fumei também? A
A gente sente uma estabilidade. Eu me senti, até hoje, quando eu falo disso, eu sinto uma estabilidade em mim mesmo, assim, uma coisa meio. E a que se deve? Não sei, eu não sei. Uma estabilidade. Da nossa orientação mecanizada sobre espaço e tempo. Eu acho que desestabiliza isso, né? Essa nossa linearidade, esse nosso sentimento de que as coisas são o que são, né? Desestabiliza um pouquinho. Até hoje eu sinto esse negócio dentro de mim, essa estabilidade. É legal isso, é legal sentir isso, né? Acho que começar a coisa um pouquinho antes, é porque a pesquisa ela vem para isso, né? Para desestabilizar e para nos mostrar esses movimentos do tempo e espaço. Mas quando chega no trabalho final, a gente vai ter que estabilizar ele para poder deixar ele A estabilidade está no espaço, né? Isso. Naquele tempo ali para apresentar, entregar e finalizar, mas sempre fica dentro, né? Esse movimento de que não, ainda precisa de mais alguma coisa. Eu trouxe para a gente uma coisa assim, eu adoro, né? Que é Alice no País das Maravilhas, todo mundo conhece. E como é que esse movimento cronotópico aparece lá? Para a gente poder entender o cronotopo do caminho, que é um dos cronotopos. Né? O que eu queria comentar é que, assistindo, ouvindo você falar Irene e Illinois, uma característica muito inerente a esse tipo de tempo é sempre um movimento. É um movimento. Sempre um movimento. É sempre informação, né? É sempre um movimento, né? É a informação, movimentando. E como isso é revolucionário. Porque assim, quando a gente pensa nas forças conservadoras, e daí naquele livro do próprio Rocha vai falar sobre centrípetas e centrífugas, e como esse movimento tenta sempre manter, e aí ele vai falar também sobre essa ideia do regime ser algo mais imutável, ele ser a tempo-realidade, parece que esse conservadorismo, ele tende sempre ao estático, e que o movimento ele tende sempre a uma resposta ao revolucionário. E essas duas coisas tem que funcionar juntas, Sempre porque se for sempre em movimento, você perde a estabilidade. A gente precisa da estabilidade, né? Precisa sentir estável para poder fazer o movimento. Eu fico pensando nisso em alguns outros lugares, em outras missões, e como isso causa também essa inquietação que você fala, assim, de coisas assim. Aí eu estava pensando aqui naquela, professor Ismael falando das questões de gênero, eu lembrei da sigla LGBT, né? Que uma hora é LGBT, é GLS, LGBTQIA+, e aí depois agora é pouco. E como isso vai causando nas pessoas uma certa inquietação, e agora o quê? Mais o quê? Não é mais um... Mas qual o problema também de ter mais? Qual o problema de ter? Mas isso, essa instabilidade causa um certo incômodo, justamente porque o movimento também causa incômodo. Porque o A gente movimento... gosta da estabilidade. A gente gosta da estabilidade. estabilidade. Tira do lugar confortável, relativamente confortável, que a gente já se acostumou com ele. E essa atmosfera, ela vai deixando rastros, marcas, né? Inclusive na pele. Tem um livro agora do professor Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que é a História da Pele. Não, a Pele da História, que é muito interessante. Né? Era justamente isso que eu ia comentar. Porque a gente teve a disciplina, né, há pouco tempo, eu e a Edmeide e a Erisalda, que eu vou aqui hoje, com o professor Paulo, e ele nos apresentou esse conceito de cronotopo, né, a partir de Bakhtin, e nós relacionamos muito com a leitura de Albuquerque Júnior, quando pensa o sujeito situado no espaço como sujeito de território. Isso, sujeito e território. E aí tem um momento da leitura da região existente, Albuquerque, que ele diz que o sujeito ele existe nesse encontro da carne, né, com o espaço, ele é afetado pelo espaço, né, a carne e o corpo. E aí a gente vai pensando isso, como vai ser construído identidades, e como vai ser construído territórios e significados e sentidos a partir dessa relação, que está situada no tempo e no espaço. E quando nós fomos fazer como exercício para a disciplina, que o professor propôs, cada um levou seu objeto de estudo ali, né, que está sendo desenhado para a dissertação, e a gente começou a observar como isso está relacionado nas identidades, nos territórios, nesse espaço cronotópico também, porque a mobilização de um sentido, de um sentido de passado, por exemplo, do Nordeste, né? E é trazido para cá, para o presente,
para construir significados. Ele está ali, né? Isso, por exemplo, no caso do jingle, que ainda é fiz vocês assistirem, o jingle de Bolsonaro, Sim, nossa. né, que eu fiz vocês assistirem, é um jingle que é voltado para o Nordeste, tá? Quase a gente vomita, né? Na aula. E aí ele traz ali aqueles sentidos de Nordeste, que é marcado ali no tempo e no espaço, o sentido da seca, que é trabalhado em Albuquerque, e a gente discute no Jalazal, para causar identificação em possíveis eleitores. Então é interessante como pode haver esse diálogo do que a gente já há um diálogo do que a gente discute no Jalazal, que é essa região do existir situada no tempo e no espaço, né, sujeito, com as ideias de Bakhtin e de Kronotok. E aí é muito importante quando a gente tem uma disciplina, por exemplo, que contribui, que amplia essa visão. Legal. Aí eu lembro que a Elisolda mostrou uma foto muito interessante. Ela tirou aqui, né? Não, em Iapi. Foi. Eu achei interessante Não é isso, boa, porque ela não é conseguiu boa. fazer a leitura a partir Ela fez. do conceito. Foi, ela fez, né? Que assim, uma foto falando sertão, isso aqui, uma faixa. É uma zabumba, Mas, mas faixa o cultural. espaço, né, não representava aquilo, representava outra coisa, uma modernidade, contemporaneidade, urbanidade, outras coisas, né? Mas é muito bom porque traz, né, um tempo histórico ali no espaço que não está marcado pelo sertão, né? Como está no livro didático e tudo mais. Né? Muito bom. Estou totalmente, né? Ela teve uma percepção muito boa daquela foto, daquela imagem. Sim, aí eu trouxe para vocês, para a gente falar do caminho. Eu sou fã da Alice no País das Maravilhas, né? Vocês sabem que é um texto que todo mundo conhece, mas ele sempre tem coisas interessantes para a gente discutir, né? E eu escolhi esse porque todo mundo conhece, né? E um dos cronotopos que o Bakhtin analisa é o cronotopo do caminho. O que é o cronotopo do caminho? A gente falou sobre a vida, a gente conversou sobre a história, a gente conversou sobre tudo, menos sobre vou ter que preencher os documentos. Então a gente deixa o mundo para trás para alcançar outro mundo ali na outra frente. Quando você chega lá no outro lugar, você não é mais o mesmo. Você conheceu as pessoas, você pensou sobre sua vida. Então esse é o cronotopo do caminho. Ele abre um lugar, né? O caminho abre um espaço. O espaço do caminho faz com que a gente rememore e pense em tempos da nossa vida. Não tem nada a fazer. Né? Nada a você fazer. Você vai para o FAO lá na aula, você pega o ônibus aqui e vai, né? Pensando na vida, ouvindo música. Você não chega lá do mesmo jeito. Chama cronotopo do caminho. E a Alice faz isso. Né? Ela passa, ela percorre. Tem vários livros que fazem isso, né? Vários livros. Mas ela percorre literalmente o cronotopo do caminho. Ela começa de um jeito e termina de outro. Parece a gente durante a pesquisa. Já vou chegar na pesquisa. Eu já vou chegar na pesquisa, exatamente. É o cronotopo do caminho. Você já percebeu. Já vou chegar na pesquisa. Então eu trouxe aqui 3 momentos da Alice. Eu só tenho o filme inteiro, então eu vou ter que achar então, os 3 momentos, né? Mas são momentos muito significativos. O primeiro momento é o momento em que ela cai em buraco e para começar a percorrer o caminho, né? Então ela corre atrás do coelhinho e cai no buraco. Esse é um filme muito interessante porque ele realmente retrata o livro. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, aqui tá ruim, né? Não apareceu para vocês. Vou ter que fechar aqui o negócio. O coelhinho tá ruim aqui também, mas é muito antigo, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Vou lá, tá? Aí observem quando ela cai no buraco o que acontece. Ele é muito fiel ao livro. Deve ser muito importante comandar ou ensinar. Assim, olha o português dela como é que é.
gente não deixa tudo para trás? Deixou tudo para trás. Essas coisas foram ficando. Né? É o primeiro momento de transformação dela, o primeiro momento de separação dela dos objetos da vida dela, né? Da vida dela que ela conhecia. Né? Tá, agora eu vou andar mais um pouquinho. Esse capítulo que eu vou mostrar para vocês chama Conselhos de uma Lagarta. Tá no, o livro tem 14 capítulos, está no capítulo 7, exatamente no meio do livro. Ela vai andando, fica, né, vai chorando, passa lá no lago, no poço de lago, não sei o quê. Quando chega no capítulo 7, ela encontra uma lagarta, tipo, Conselhos de uma Lagarta. É o meio do livro. Ô Paulo, Eu. nessa partezinha também, eu estava comentando com o Paulo, com o Carlos, que é como se ela não estivesse caindo. É como se ela estivesse vivendo cada momento daquela vida, né? Porque ó, ela pega o livro, ela acende a luz, é como se ela estivesse descansado, ela sentou na cadeira. Então, assim, o tempo da vida está passando, né? Isso, ao mesmo tempo ela está indo, né? Ela está indo para algum lugar, então é como se fosse um movimento, até mesmo no tempo, ela está andando, assim, então ela está vivendo cada coisa, né? Aí ela está chegando num outro lugar. Pensa na pesquisa. Bem isso. Pensa na pesquisa. Você está lá fazendo, você está aqui fazendo a pesquisa, a sua vida, quando você está aqui, estamos aqui. A vida continua lá fora. O mundo está explodindo. Mas você está aqui assistindo ali essas coisas maravilhosas no topo. Não é verdade? Então pensa na vida da gente. Agora eu vou mostrar aqui o capítulo da lagarta.
quê? Muita calma. É só isso? Não. Exatamente. Qual é o teu problema? Exata. Bem, é precisamente isto. Eu queria crescer mais um pouquinho. Por quê? É que afinal, 10 centímetros é um tamanho ridículo. Eu tenho exatamente 10 centímetros. E me orgulho muito do meu tamanho. Eu não gosto disso. E não grite. Não. Meu Deus. Se quiseres, te darei outro conselho. Um lado te fará crescer Lado de quê? e o outro lado te fará diminuir. Outro lado de quê? O cogumelo, claro. Pronto. Bem no meio do livro, né? Quer dizer, ela vai andando, perdendo a própria identidade, né? Aquela da Alice inicial, até o ponto dela não saber mais quem ela é, né? Só que a lagarta sabe quem ela é enquanto lagarta. Ela é uma lagarta que vai se transformar numa borboleta. É nesse momento em que daqui para frente do livro, ela retoma a vida, ela retoma a personalidade e a identidade dela, modificada pelo caminho, até chegar no final, né? O final desse aqui não é muito bom. O final bom é o final do filme, né? Em que ela vai lutar contra o Jaguar. Sim. É o final bom. Aqui o final é com a Rainha de Copas somente, né? Como é que é a Rainha? Vou pôr a Rainha de Copas rapidamente aqui. Apaixonada, né? Aqui, né? Acho que dá pra ver. Oh, majestade! Meu bem! Olhe, ele voltou! O que ela fala, a Rainha de Copas? Cortem as cabeças, geralmente. Ela é rainha do que mesmo? O nome dela? Rainha de? Copa do coração. Cabeça é o quê? Razão. Né? Quando ela manda cortar a cabeça, ela está mandando cortar a razão em favor da emoção. Nunca tinha pensado nisso. Ela não é tão má assim, ela só é muito emotiva. Só que a Alice modificada não é nem razão e nem emoção, ela é Alice, né? Então ela vence o Jaguar, ela vence a rainha, mas não quer dizer que ela tenha perdido a emoção, ela só está equilibrada entre a razão e a emoção. Esta é a história da Alice no País das Maravilhas, do ponto de vista do Cronotopo. Alice é incrível, né? É uma literatura incrível. Eu também sou apaixonada, já quis até fazer tatuagem, porque ao orçamento não dá. Mas assim, tem muitas teorias sobre Alice, né? Muitas. Fora. O Lewis Carroll era matemático, né? Ele era professor de matemática em Oxford. Então ele tem o texto da Alice é cheio de sentidos, né? Que a gente, dependendo da sua percepção teórica, você percebe de um jeito e percebe de outro. Né? É um texto muito enigmático. Questões específicas são tratadas também muito da parte da Alice. Isso mesmo. Eu vou passar para vocês agora como é que esse cronotopo do caminho aparece na pesquisa. Né? Eu trouxe um exemplo, eu pedi para o Ezequiel me emprestar, se eu podia usar o material dele, me orientando, né? Então ele deixou usar, então eu vou usar o material dele, já defendeu. Como é que isso aparece, como é que esse movimento, do começo de um jeito, o meio de outro, quem sou eu, e no final eu sou esse, né? Modificado pelo meu movimento no espaço, pelo tempo, como é que isso vai se transformando, né? Professor, eu lembrei muito também quando o senhor discutiu em sala sobre as personas, né? Quando eu estou escrevendo, quando eu estou coletando os dados, quando eu apresento
zonas diferentes. Isso é um outro jeito de olhar o cronotopo, né? Que você é é a mesma coisa, só que de outro jeito, né? Você é quando está iniciando a pesquisa, quando você está coletando os dados, você já é lá quando você está fazendo o projeto, entrando no mestrado, no doutorado, você não é pesquisador, você é alguém tentando entrar no mestrado, doutorado. Você está tentando, você está escrevendo para alguém que você não sabe, você não conhece, uma banca que você nunca viu na sua vida, pessoas que você não sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Você está ali tateando, né? O que você tem de concreto? O papel, né? O computador, a sua experiência e a vontade. Então E às vezes a IA. Agora a gente tem que tomar cuidado com a IA, às vezes a IA. Exatamente. Aí você passa lá, não sei o que, vai coletar dados. Nessa hora você já não é mais aquele. Você já andou um pouquinho, né? Você já fez disciplina, já passou pela seleção, não sei o quê. Você já é outro. E aí você já é outro coletor de dados, está coletando os dados. Você não é o pesquisador, você está ali como coletor. Né? Se você é professor da sua disciplina e está olhando a sua disciplina, você é professor da sua disciplina, coletando os dados. Né? E aí na hora que você escreve a tese, você já não é mais nenhum nem outro, porque aqueles dados já passou aquele tempo. Então ele abre outro espaço ali, o espaço do texto, da dissertação, da tese. Este espaço puxa os tempos, o tempo da coleta, mas não é mais a coleta, né? Não é mais o momento da coleta, é o momento da escrita. São 3 momentos diferentes. É isso que a gente vai ver hoje, agora, né? A Marília Morim diz assim, tem 3, bom, já falei para vocês, né? 3 figuras mitológicas que representam o momento da escrita do texto. O primeiro momento é peraí que eu vou lembrar agora. 3, né? O Baco, a Górgona, Dionísio, a Górgona e a Diana. Então, o primeiro momento é o Dionísio, que é o Baco, né? Na mitologia romana, que é o deus do vinho, da festa, da orgia. Você vai lá para a coleta de dados e é bom, né? Você coleta dados, sei o quê, dá a sua aula, nananã. E tem gente que não consegue sair disso, fica na festa o tempo todo. Então, o que você encontra na dissertação, na tese? A pessoa dando aula ainda, no caso da professora. Fica dando aula ali, ensinando como é que dá aula, não sei o quê. Este é o Baco. Né? A Górgona, ela aparece muito para a gente quando está fazendo pesquisa ou qualquer outra coisa. Porque assim, o que acontece com a medusa, quando a gente olha para ela? A gente petrifica. Né? Então a Górgona é essa, é a medusa. Quantas vezes a gente está fazendo pesquisa e você olha para aquele negócio piscando? O que eu faço agora desta minha vida? Porque tem que ter travou. Né? Este é o momento, todo mundo passa por isso em algum instante. É a Górgona. Ela fala que o ideal da pesquisa é a Diana, que é a deusa da caça. Que é Ártemis, né? Na mitologia grega. O que a Ártemis faz? Os meninos gregos, né? Passam pela cerimônia de iniciação para a idade adulta. E esta cerimônia funciona da seguinte forma, né? Os meninos vão para a floresta, caçam lá, sei lá o que, um urso, um leão e voltam com um negócio caçado, um bicho. Este movimento de ir à floresta e caçar e voltar depois é um movimento de transformação, porque eles saem como meninos e voltam como adultos. E a Diana representa a Ártemis representa esse movimento. Na mitologia, ela pega os meninos pelas mãos, leva até a floresta, eles caçam e ela traz de volta. Este é o movimento exotópico da pesquisa, né? Você vai até os dados, volta para a pesquisa, você vai até tal lugar, volta para a pesquisa. Esse é o movimento da Diana. Esse é o perfeito, é o movimento que a gente consegue fazer a pesquisa saindo dos dados, né? Não virando Baco lá na festa o tempo todo, não giro o tempo todo. Tá bem? Vou passar para vocês então como é que isso aparece. Estou quase no finalzinho. Como é que isso aparece na pesquisa?
aqui é um exercício para vocês, tá? Pergunta primeira: qual o tempo e o espaço do pesquisador em cada momento? Não está? Ah, de novo. Eu esqueço de desligar esse negócio. Foi? Então, primeira pergunta: qual é o tempo e o espaço do pesquisador em cada momento? Que eu vou mostrar 3 momentos. Mas eu não quero que vocês me digam, eu quero que vocês me mostrem no texto quais são os espaços, os tempos apresentados ali. Que indícios linguísticos discursivos apoiam o ponto de vista cronotópico apresentado? Então vocês vão ter que achar ali no texto para mim, tá? Eu fiz um resuminho. Primeiro momento, projeto. O tema da dissertação dele é a importância, esse é o projeto, né? A importância da compreensão e produção oral na formação inicial do professor de inglês. Deixa eu ver se eu consigo pôr tudo aqui junto. Porque a minha ideia era... Veja aqui como é que ele vai começar. Esse é o primeiro, é a introdução. Eu peguei as 3 introduções, né? Não no segundo caso, mas nesse primeiro e no último. O poder da língua inglesa é deslumbrante. Por diversos motivos, ela alcançou o status da língua franca, a língua mais difundida ao redor do mundo. Tendo em vista tamanha importância, faz-se necessário que o professor da disciplina tenha um bom domínio dos 4 aspectos linguísticos inerentes à aprendizagem de um novo idioma: ler, escrever, ouvir e falar. As chamadas habilidades escritas, ler, escrever, e orais, ouvir e falar. Aí continua. É sabido que inúmeras habilidades são requeridas de um profissional no exercício do magistério. Além de reconhecimentos pedagógicos e psicológicos, é necessário também que o professor de língua inglesa tenha um bom conhecimento da linguística aplicada do idioma, bem como competência comunicativa eficiente na língua-alvo. Como as línguas são unidades de estudos vivas, estão em constante movimento devido ao seu uso e interação com diferentes culturas, é preciso que o professor de inglês esteja em constante estudo da língua e ainda dos novos métodos e abordagens que possam surgir no ensino do inglês como segunda língua. Dessa forma, o presente estudo busca analisar como tem sido o preparo do professor de inglês para a sua atuação profissional nas escolas do município de Arapiraca, em Alagoas. Cronotopicamente, como é que a gente pode identificar este pesquisador, esta pessoa que não é pesquisadora ainda, mas que está entrando? Que tipo de pessoa é essa? O que ele está olhando? Né? Que espaço, além do espaço do texto, para que espaços e para que tempos ele está olhando? Está olhando para o passado da ação do professor e para o presente, né? Como é que ele entende o passado da ação do professor aqui? Vamos achar no texto aqui. Mas o percurso da língua, né? O percurso da língua inglesa, ele fala do status que ela conseguiu e tudo mais para lá, e fala do professor. Então, o passado está no status que a língua inglesa conseguiu, e tem uma coisa, e tem um aspecto histórico, temporal, nesse ponto da língua inglesa que a gente consegue identificar. Que tipo de língua inglesa ele está falando? Língua franca. Mas aí é a língua que é trabalhada na escola, né? Das habilidades, que precisa ser desenvolvidas as habilidades de Então, escrita. esse é a perspectiva. Ele pensa no Jano de Front, né? Ele está olhando para o passado e vendo o futuro. Então, assim, a professora deve ter uma boa formação, deve saber falar, né? Conhecer as abordagens e métodos, né? Ele está botando ele num lugar. Mas por que ele está fazendo isso? Por conta da língua, né? Da importância da língua inglesa. E qual é a importância da língua inglesa? Tem uns adjetivos aqui que a gente consegue, para ele, né? Tem uns adjetivos que a gente consegue perceber, além de língua franca. Deslumbrante, né? Status de língua franca, difundido ao redor do mundo. Olha só os adjetivos que ele usa. Então, assim, ele está marcando um lugar de consumo da língua inglesa, né? De reprodução do consumo da língua inglesa. Está marcando esse lugar. Né? Está falando desse lugar de consumo, dos valores que a gente vê na TV da língua inglesa. Né? Mas, sim.
vai coletar dados agora. Entrou, tá? Entrou. Vamos ver os dados, como é que vão. O que ele vai falar dos dados? Foi 18/9/23. Esse é um diário reflexivo. Comecei a aula, aí ele foi para a sala de aula, né? Porque até então ele estava falando de fora. Ele nem era professor de escola pública, ele foi. Esse é um professor de escola pública aqui, né? Ele, quando entrou no mestrado, ele estava dando aula em escola de idiomas, esse curso livre, né? Então ele tinha essa visão que a gente percebe ali, né? Aí ele passou no concurso e entrou como professor de Estado. Aí começa assim. Comecei a aula falando para os alunos que iríamos escutar uma música muito famosa graças ao filme Rei Leão. Assim perguntei se conheciam o filme e o que lembravam da história, se conheciam a música. Em seguida expliquei que eles veriam um vídeo de uma apresentação do musical do Rei Leão e pedi que observassem os detalhes da apresentação com a pergunta: What can you see that nobody can see? O que você pode ver que ninguém vê? Informei-lhes que assistiriam a um outro vídeo da mesma música, porém em um ambiente diferente, sem dançarinos e com um coral diferente. Em seguida, partimos para as discussões sobre os contrastes das duas apresentações da mesma música. As discussões renderam bastante e em algumas turmas tivemos de retomar as discussões na aula seguinte. Nela, os alunos tiveram de responder por escrito a seguinte pergunta: das questões durante a aula, o que mais marcou? O que você aprendeu de novo? Para minha surpresa, alguns alunos responderam que não aprenderam nada. É bom, não é? Ele fez um artigo sobre isso. Aí ele está aqui, ó. Trouxe aqui os alunos. Olha. Ó, aqui, ó. Das discussões, não sei o que lá, eu não aprendi nada. A resposta é direta, assim. Vamos aqui. A cultura do pavor africano, a cultura do pavor, dos povos africanos. Aprendi nada. Não é bom? A cultura das pessoas. Nada. O que isso significa? Olha, imagina o choque. Eu estou falando para vocês porque imagina o choque daquele menino que entra no mestrado percebendo o poder da língua inglesa, o valor que a língua inglesa tem, da importância, da deslumbrância da língua inglesa. Aí ele vai dar a primeira aula dele, a primeira coleta de dados e mostra. Um clássico, Rei Leão. Não aprendi nada. Meu mundo caiu. Foi deslumbrante, mas não aprendi nada. Não é bom? Quer dizer assim, como ele se modifica, né? Como isso faz com que o espaço fez com que ele se modificasse. Ele fica desesperado. Eu estou contando essa vez porque ele me deixou contar. Né? Ele fica desesperado porque ele tinha esperança de coletar bons dados, né, com a língua inglesa. Não aprenderam nada. E aí ele fica muito deprimido, esse menino fica muito deprimido, é verdade. Eu falei, você está deprimido, escreve um artigo para dar uma desabafada. Né? Aí ele escreveu um artigo, nem sei se publicou ainda, né? Mas ele escreveu um artigo sobre esse assunto. Né? O que significa esse nada na sala de aula? É muito bom. E é muito inocente, né? O que você aprendeu? Qual foi a pergunta que ele fez? O que você aprendeu de novo? Ele discutiu, ele me falou, ele trouxe os filmes do Rei Leão, discutiu as questões culturais, a decolonialidade, né? Do Rei Leão, lá na África, não é nos Estados Unidos. Ele foi discutir isso com os alunos. Ele disse o que é que ele estava querendo, né? Esperava. Isso, ele queria discutir, ele tinha assistido a disciplina da decolonialidade do Sérgio. E ele queria discutir isso com os alunos, que era, né, vamos decolonizar, né, o mundo não é só os Estados Unidos. Ele estava assim, imbuído de mudar na vida dele. Né? Não aprendeu nada. Não mudou nada. Às vezes também falando do pesquisador, né? Às vezes o cuidado com a pergunta de pesquisa, né? Isso. Porque ela pode ser muito tendenciosa na resposta. Né? Então, aqui ele queria que eles dissessem, aprendi, porque ele falou isso na sala de aula, faz parte do plano decolonialidade,
aprendi que o mundo não é assim, no preto no branco, azul, as coisas são misturadas, né? Eu aprendi isso. Ele falou isso na sala de aula, né? Mas os alunos queriam, né? Não são todos que fizeram isso, alguns realmente reproduziram o que ele queria que reproduzisse, né? Mas esses meninos não. Foram várias aulas que ele fez, algumas 3 turmas. Vamos ver como é que isso chega lá no final, como é que chega na dissertação final? A dissertação, vocês conhecem o Lorena, né? Ele começa a dissertação dele com esse meme. Olha só como ele se modifica enquanto sujeito, né? É muito provável que a maioria dos professores de inglês no Brasil já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar do famoso meme da internet Hi Lorena. Embora esse meme seja comumente associado às pessoas que não sabem falar inglês, eu penso diferente. Olha só, né? Nesse meme, vejo 2 estudantes corajosas praticando oralmente um idioma que estão aprendendo. E a aprendizagem requer coragem, ousadia, desejo. Quando vejo este meme, reparo no sotaque e na entonação das meninas e me lembro. Somos brasileiros falando inglês. E isso é grande. E foi assim que quis que começasse a minha apresentação. Como algo grande e poderoso, capaz de transformar as vidas. Não é mais a língua que transforma, não é mais a língua que é poderosa, né? Grande e poderoso que é capaz de transformar as vidas, como aprender um outro idioma no Brasil. Na primeira vez que tentei ingressar no curso de mestrado, minha concepção de língua era muito arraigada a uma ótica hegemônica da supremacia norte-americana. De modo que eu acreditava que todos os professores deveriam falar perfeitamente inglês americano para então ensinar seus alunos a praticarem oralmente o idioma. Podemos observar isso no objetivo geral do então projeto de pesquisa. A pesquisa intenciona analisar como se dá o ensino da oralidade no curso de letras em inglês, com o intuito de identificar se há ou não falhas na formação docente limitante à competência comunicativa do futuro professor. O contexto possui papel... ele vai falar do contexto. Né? O contexto possui papel fundamental no diálogo e não podemos dissociar o enunciado do seu contexto incorrendo na perda de sentido. Segundo Voloshinov, o contexto difere os enunciados e os coloca em constante interação e tensão. Isso é, o contexto é intrínseco ao enunciado na produção dos sentidos. Os contextos que circulam, que secundam o professor de língua inglesa na escola pública, são vários e dialogam com sua profissão, com seus estudantes, com a sua sala de aula. Os contextos produzem respostas que se materializam de uma forma ou de outra. Tendo isso em vista, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar criticamente os possíveis interlocutores presentes no diálogo entre o professor e seus contextos de sala de aula e como isso constrói sentido no trabalho do professor pesquisador. Não é outra coisa? Olha como a Alice mudou, né? Como ela se transformou neste cronotopo do caminho. Então, o cronotopo do caminho nos representa enquanto pesquisadores, né? Como a gente começa, como a gente termina. É sempre informação, é um término e informação. A gente termina e começa outro, né? Não tem jeito. Só para terminar, eu vou dar créditos a quem tem direito, né? Esse título, afinal, o que é cronotopo, eu trouxe de um outro texto, bem antiguinho, que é afinal o que é linguística aplicada. Eu trouxe aqui para vocês, é o texto da Celani, né? De 1992, no momento que a linguística aplicada ainda era uma mistura de ou é a aplicação da linguística, ou é uma linguística interdisciplinar, é o quê? Né? Depois virou indisciplinar lá para 2006, 2005, 2006, virou indisciplinar com o Moita Lopes, mas até então não se sabia. Era uma linguística transdisciplinar, interdisciplinar, ou era a aplicação da linguística. Estava ainda instável o que era a linguística aplicada, né? Eu trouxe aqui, então, um trechinho para a gente entender o que é linguística, só para a gente retomar esse tempo histórico, né? E ver como ela era, a Celani, no tempo que eu li o texto, em 92, eu entendi, mas não fez sentido, mas hoje faz sentido. Como ela estava à frente do tempo dela, olha só. Os linguistas aplicar, ela vem discutindo esses valores, né? Aplicação, não é aplicação, não sei o quê. Nos Estados Unidos é tal coisa, na Inglaterra é tal coisa, ela vem trazendo isso. Aí ela chega nesse lugar. Os linguistas aplicados deveriam ter sempre presente, norteá-los
e a servires de alento em momentos de incerteza a natureza essencialmente humanista da linguística aplicada. Olha que avançado, né? É o paradoxo que disciplina tão impregnada de humanismo tenha se originado do desejo de algumas pessoas serem identificadas como cientistas e não como humanistas. Não há atividade humana na qual o linguista aplicado não tenha um papel a desempenhar. Por estarem diretamente empenhados na solução de problemas humanos que derivam dos vários usos da linguagem, os linguistas aplicados estão envolvidos em grande trabalho que tem uma dimensão essencialmente dinâmica. A gente ela não leu Bakhtin, ela não sabia para onde ia a linguística aplicada, mas ela estava, como um Jean Bifront, ela estava naquele presente olhando o futuro, né? Olhando para essa dimensão humanista da linguística aplicada. É muito bom, né? Hoje eu entendo esse texto, eu peguei para dar disciplina, para dar linguística aplicada para vocês, vou pegar esse texto aqui. Falei, nossa, como ela estava olhando, ela termina o texto dela assim, ela estava olhando para o futuro. Né? Enquanto as pessoas estavam discutindo se era aplicação, se era transdisciplinar, interdisciplinar, era o quê, né? Ela já está falando, não é nada disso não, é só humana, né? É de gente para gente. É bom. É isso, gente, acabou. É bom falar desse assunto, porque é um assunto bonito, né? É um assunto bonito. Agora vamos ouvir vocês, perguntas. Né? Alguém quer comentar mais do que já? Comentários sobre a própria experiência. Né? Perguntas, comentário, algum xingamento? Professor, como a relação espaço e tempo, ela contribuiu para o entendimento da realidade histórica nas obras de Goethe? Repete, por favor. Como foi que a relação espaço e tempo contribuiu para o entendimento da realidade histórica nas obras de Goethe? Então, ele faz se você ler o texto, você vai ver que ele vai olhar como Goethe olhava o mundo. Então ele vai dizer assim, a pedra, ele olha, tem um texto do Goethe, um poema lá, que ele fala da pedra no lado do rio, do movimento da pedra, assim, chegando até ali, na beira do rio, né? Ele vai discutir exatamente essa visão desse autor, do Goethe, né? Sobre a realidade, né? Sobre as coisas que acontecem no mundo. Ele vai dizer assim, olha, ele chega numa cidade, ele chega em Roma, ele tem um texto chamado As Viagens lá dele, né? Então ele chega em Roma e ele olha as construções e vê nas construções a história de Roma, né? Ali, e aí ele traz o trecho, né? Nesse lugar parece que tinha um templo, né? Romano, não sei o que, agora é uma casa. Então ele vai no espaço que ele observa, ele enxerga o tempo passado. É isso que ele faz. Essa é a noção que ele traz desse rascunho, né? Que são 30 páginas. Mas ele não analisa o Goethe como literatura, ele analisa o Goethe como esse autor que percebe cronotopicamente nos espaços os tempos presentes e passados. Ok, mais alguém? Estava pensando aqui desse espaço que o Goethe ainda tem a princípio ele pensa em não considerar, né, como essas implicações acontecem, por exemplo, se fazia diferença o homem ter passado por cima daquela pedra, tal, e aí ele pouco importa se passou um homem, né, por esse caminho, e aí em outro momento ele reconsidera esse pensamento. Isso foi a mão humana que fez isso, né, que pôs o negócio aí. Então tem uma interferência, né? Eu acho incrível, eu sempre acho incrível as discussões. A gente teve momentos muito prazerosos, né, nas aulas com Paulo e Sheila, porque é uma aula, um diálogo, né? A gente vai pensando ali com muita tranquilidade sobre os conceitos. Eu sempre falo para eles, não adianta dar uma aula, se eu defendo o dialogismo, não adianta você dar uma aula palestra o tempo todo, né? Você tem que dialogar com os alunos, senão você não está defendendo uma teoria que você não usa, né?
Bom, gente, obrigado, professor. Só falar mais uma Sim. coisinha? Se vocês quiserem assistir a versão punk da Alice no País das Maravilhas, não é Alice no País das Maravilhas, é o livro, tá no livro, né? Das Trevas, Coração das Trevas, é o mesmo livro, é o mesmo, o Joseph Conrad, Coração das Trevas, e o filme é Apocalipse Now. Assistam ao filme que vocês vão ver, é o mesmo, ele é retomado no presente histórico lá da Guerra do Vietnã, né, dos anos 70, mas é o filme da Alice transformado no filme de guerra. É o promotor por caminho do mesmo jeito. Então, professor, obrigado. Eu que agradeço. Acho que o formato também de conversa, né? A gente foi aqui expressando também as nossas viagens. Ajudou também dialogando com a sua apresentação e discussão. Eu fiquei pensando, por exemplo, nessa coisa do caminho, né? Quando eu topo do caminho para pensar a pesquisa e no meu grupo de pesquisa, eu acho que de cara se interessa, né? Nas nossas pesquisas, pensando no espaço, como não dá para separar de tempos, né? Sujeitos e tempos. Isso me faz lembrar um ponto, vou comentar e encerro. A gente tem 10 minutos e volta para a fala de Hugo. Tem uma coisa assim que me chama bastante atenção com relação ao espaço-tempo, que são reportagens sobre a cidade de Água Branca, aqui. E tem uma janela lá num casarão que o vidro dela está quebrado e diz que ainda é um tiro de lampião. E essas reportagens insistem em mostrar isso e dizer isso. Discursivizar isso. Para gerar esse espaço da cidade relacionado a esse tempo, né? Então é bastante interessante essa recorrência. Ainda lá? Tá lá ainda? Tá. Tem outro dado nessa reportagem. Qual? Que a repórter enuncia. Elas vão à comunidade Serra das Viúvas e lá ela diz que chegou nessa comunidade Sim, e lá é um tempo que parece não ter passado. Passa devagar. Que parece não ter passado, passa devagar e nisso passa um rapaz montado a cavalo, mas na cena escapa uma moto. Ela disse que é um lugar, né, que parece que o tempo não passou, que passa devagar. Aí passa o cavalo e passa a moto. O espaço não está dando conta da fala dela. Então, obrigado. Eu que agradeço. É para vocês pensarem, né? O trabalho de vocês. É muito produtivo. O Cronotopo, eu acho, muito quando a gente entende o Cronotopo e percebe, é muito produtivo para a pesquisa. Né? Para a gente pensar a pesquisa. Eu vou ler mais sobre esse conceito. Obrigado. Pronto, Obrigado a todos. Então. Aí a gente tem 10 minutos, toma uma água, vai ao banheiro e vem para falar do professor Pedro. Quem que vai falar depois? O Hugo?